Hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de um problema que é muito conhecido, mas não muitas vezes pelo nome que os médicos conhecem. E aí que é importante a gente lembrar o quanto que muitas vezes esse nosso espaço é uma oportunidade muito boa da gente compreender um pouco mais alguns assuntos médicos e até a gente aprender alguns termos médicos para quando a gente chegar a uma situação similar, a gente saber que não é nada do outro mundo. Por exemplo, hoje vamos falar de plagiocefalia posicional. Aí você fala, mas o que é plagiocefalia posicional? Nada mais é de uma cabeça do que uma cabeça com uma deformidade, uma assimetria. E o doutor Gerd Scheren está com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. E olha, esse é um problema até relativamente comum, né? Fácil de ser visto, mas que acho que poucas pessoas conhecem por esse nome, né? O nome é desconhecido realmente, mas o problema não é raro. Pelo contrário, tem muitas crianças com assimetria, seja porque nasceram com assimetria, seja porque desenvolveram a assimetria nos primeiros meses de idade, que justamente tem essa deformidade, não conhecem pelo nome, mas é muitas vezes chamado de cabeça achatada, cabeça torta ou assimétrica. E em que momento da vida do bebê é que isso pode acontecer? Ela pode nascer com a assimetria. 12% das crianças nascem com algum grau de assimetria. Porque o bebê já tem uma cabeça diferente. A relação cabeça-ombro é diferente da gente depois. A cabeça é muito maior, né? Proporcionalmente em relação ao corpo. Mas seja pela posição intrauterina, seja por um trabalho de parto prolongado, em gemelares é muito comum, até 50% dos gemelares têm assimetria craniana ao nascimento. Mas a maioria regride, seja porque alguém notou, o pediatra orientou um reposicionamento, ou seja espontaneamente. Outras crianças nascem sem assimetria e por questão de um apoio viciado numa determinada região da cabeça, elas acabam desenvolvendo a assimetria nos primeiros meses de vida. Até esse molde aqui dá para a gente perceber bem o que acontece quando os bebês, por exemplo, ficam deitadinhos, ó. Aqui, essa posição é muito boa. Olha lá. Sempre de barriguinha para cima. A cabeça, a parte de trás da cabeça fica retinha, né? Pode ficar retinha, achatada na região posterior da cabeça, que é chamada de occipício, ou pode ficar assimétrica mesmo, um lado achatado e o outro não. O outro não. Então, olhando de cima a cabeça, você percebe um desvio do eixo dessa criança. Tem uma região achatada aqui, a outra aqui, e esse eixo mais prolongado. Mas esse tipo de problema não traz nenhuma consequência de saúde para a criança, né? Se não tratado, pode gerar alguns problemas de desalinhamento dentário, fechamento de mandíbula, desalinhamento visual. E alguns estudos correlacionam um pouco a uma dificuldade de aprendizado na escola. E por que a dificuldade de aprendizado? Ainda não se sabe o motivo exato disso. Será que é um constrangimento que a criança passa, algo similar, algum problema emocional, não? Sem dúvida, o maior prejuízo dessa condição é o prejuízo estético. Então, quando a criança passa por uma infância, por uma adolescência, ela pode ter problemas de gozação, pode ter problemas de rejeição, ou ela mesma se sentir um pouco diferente pelo formato da cabeça da criança. E justamente esse é o maior problema dessa situação. Quando a gente percebe que a criança, que o bebê está com uma deformidade como essa, uma assimetria, o que deve ser feito? Primeira coisa, conversar com o pediatra. O pediatra é o médico de referência da criança. Então, ele vai ter condições de avaliar essa deformidade, eventualmente até orientar um reposicionamento, se necessário encaminhar um especialista e acompanhar o desenvolvimento geral da criança, em específico a deformidade. Em alguns casos, a necessidade de usar algo similar ao que a gente está mostrando aqui, né? Justamente. O primeiro passo é sempre um reposicionamento. Você alterna a posição de apoio da cabeça da criança, evita ela ficar um tempo exagerado naqueles bebê conforto e na hora de dormir tenta posicioná-la de uma forma que ela se apoie na região mais proeminente da cabeça. Então, nesse caso aqui, seria nessa região aqui da cabeça, que está mais proeminente, se apoia a cabeça da criança aqui. E a criança deve dormir desse jeito? Deve tentar dormir dessa forma. Esse é o reposicionamento. Ela apoiando sempre nesse local, na região achatada,
ela vai acabar deformando cada vez mais a cabeça. Em alguns casos, então, não melhora só com o reposicionamento. Nesses casos, a gente indica o uso da órtese craniana, que é uma espécie de capacetinho, chamado dessa forma, que nada mais é do que uma forma. É um molde para a cabeça da criança crescer dentro. Então, esse capacetinho não faz nenhuma pressão, não machuca, ele é feito sob medida para cada criança, para segurar o crescimento na área que está mais proeminente e deixar espaço para crescer onde está achatado. E a gente vê na foto o quanto que ele fica perfeitinho na cabeça da criança, né? Justamente. Não atrapalha o movimento dela, nem nada. Ele é feito sob medida, a vida é absolutamente normal da criança. Muito leve, né? Muito leve, ela não se incomoda, isso não chega a ser nenhum problema para a criança. A necessidade de ficar atento em relação a essa assimetria, até que fase da vida do bebê? O ideal é que se diagnostique precocemente. Você conseguindo diagnosticar com 3 meses, 2 meses, você consegue reposicionar e com grande frequência você consegue corrigir essa assimetria. A partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, já não há mais possibilidade de corrigir essa assimetria. Quer dizer, a caixa craniana já fica mais firme, não tão Exatamente. maleável quanto o bebê, né? Os ossos cranianos, quando a criança nasce, são soltos. As linhas de contato são chamadas de suturas cranianas e estão todas abertas. E o crescimento da cabeça da criança é muito rápido nos primeiros 2 anos de vida. É nessa fase que você consegue agir. Tem até algumas culturas antigas, incas, alguns índios norte-americanos, que faziam isso, uma questão cultural, de moldar o crescimento das crianças. Justamente nessa fase é possível fazer isso.